Excelentíssimo senhor presidente, deputado Dagoberto, excelentíssimo senhor relator, deputado Odorico, agradeço, em nome de todos os procuradores dos estados e do Distrito Federal, a oportunidade de participar relativos à proposta de emenda constitucional número 80. E arrisco tempo dando a nossa contribuição para os debates e justificando o porquê da contrária a essa proposta. Em primeiro lugar, que como introdução, ontem tivemos um aprendizado durante algumas discussões para a questão do tempo da política das instituições diante da avaliação, da dinâmica das discussões. É preciso a questão da análise de curto prazo, num processo que teve início neste ano de 2015, no final do primeiro semestre, em face de uma questão avaliada do ponto de vista do longo prazo pelo Constituinte originário em 1988, quando desde a discussão na Assembleia Nacional Constituinte se levou em consideração os pressupostos para definir a organização da advocacia pública dos estados e do Distrito Federal da forma como é hoje. Portanto, também examinando que é preciso, e considerando também constatar que pensar diferente não é julgar as pessoas, é simplesmente defender no ambiente democrático, deputado, uma posição diferente de outro grupo, que atenda eventualmente outro grupo, mas a nossa posição toma em consideração grandes questionamentos de ordem institucional. Em primeiro lugar, é preciso deixar muito claro um corte nessa questão de que não estamos tratando em momento algum, em hipótese nenhuma, dos advogados que foram absorvidos pela regra de transição do artigo 69 do ADCT. Recepciona aqueles advogados de autarquias, de fundações e da própria administração direta que já integravam os quadros dos estados e do Distrito Federal no momento da promulgação da Constituição de 1988. Não temos, como já existiu, um processo de acomodação desses servidores em quadros da Procuradoria ou em situações de outra ordem, de acordo com o enfrentamento da realidade com que se depara cada unidade federada. Em segundo lugar, é preciso considerar que toda essa discussão partiu de pressupostos referentes à leitura, a nosso ver, equivocada de precedentes do Federal. Muito em recurso extraordinário 558-258 de São Paulo. Em primeiro lugar, é preciso considerar que este recurso não foi julgado no rito da repercussão geral. Isso está muito claro no acórdão do Supremo Tribunal Federal. Conheceu expressamente da questão relacionada à institucionalidade existente no artigo 131 e 132 da Constituição Federal. Em terceiro lugar, se enfrentou exclusivamente aquela questão à luz do artigo 3711, que trata de remuneratória de carreiras ligadas à justiça, de funções ligadas à justiça. E, por fim, é preciso também considerar que todos os interessados, todas as partes, porque o controle de constitucionalidade naquele momento foi difuso, eram advogados incluídos na regra de transição dos quadros de procuradorias autárquicas ou de advocacia do Estado de São Paulo, em que hoje já existe uma solução e definida para aquele Estado, no que diz respeito, inclusive, às autarquias e fundações. Nós temos procuradores em atividade em São Paulo. Nós temos um concurso aberto para 150 procuradores em São Paulo. Nós temos uma Procuradoria-Geral que tem um orçamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais em São Paulo. Nós temos uma folha de procuradores, de um modo geral, de 650 milhões em São Paulo. E essa questão foi toda considerada à luz dessa realidade de transição para acomodação e estruturação dessa
organização que foi definida à luz dos problemas enfrentados pelo Estado de São Paulo como unidade federada. E é preciso, em relação a esse precedente também, levar em consideração, presidente, que ele foi julgado em 2011. Em seguida, ele, em 2012, foi julgada a ação direta de inconstitucionalidade 484 do Estado do Paraná, que tratou também de regras de transição e tratou também de relacionadas ao concurso público, em que o Supremo, com muita clareza, definiu e reconheceu, ao contrário do que se põe também na justificativa, em especial da emenda número 1 do deputado Valteni, com todo respeito, ele colocou com muita clareza de que o Constituinte de 88 jamais se omitiu quanto à questão da estruturação das Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Jamais. Tanto que declarou constitucional porque aquela regra de concurso público só servia para acomodar os quadros existentes até a Constituição de 1988. E o Estado do Paraná, com toda certeza, vai enfrentar essa questão da transitoriedade de acordo com a realidade local, com as possibilidades do Estado do Paraná. E em respeito também à dignidade, isso é preciso que se coloque e se pontue muito bem. Em momento algum discutimos questões de dignidade dos colegas advogados que tenham eventualmente interesse. Agora, essa dignidade tem que ser enfrentada de acordo com a avaliação, inclusive de caixa, pontuo novamente, de cada unidade federada. Tem que se ter ideia de quantidade, tem que se ter ideia de quanto custa. Nós não temos sequer ideia do universo de pessoas, porque se coloca aqui a criação de um comitê de certificação para avaliar quem pode se enquadrar nessa situação, inclusive rompendo com a questão da estruturação e racionalidade dos serviços de consultoria do Estado. Se está propondo, inclusive na administração direta, que cada secretaria tenha um núcleo de orientação jurídica. Isso pode gerar uma série de conflitos. Isso vai contra, naturalmente, esse conceito de consensualização na administração pública brasileira. Vai contra os preceitos e os princípios pregados no artigo 3º e no artigo 174 do novo Código de Processo Civil. 484, voltando a ela, expressamente da questão da institucionalidade. Ela examina a questão à luz do artigo 132. Ela foi apreciada num contexto de controle concentrado de constitucionalidade, com efeito e vinculante. Porque se não for, precisaríamos, se fosse de outra forma, não precisaríamos dessa proposta. Essa proposta está vindo para confrontar e contornar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ela se deu em um momento posterior. Ela evidencia que não houve omissão do Constituinte como pregado na justificativa da PEC 80. O que houve, com muita clareza, o acordo do Supremo Tribunal Federal, o propósito originário de estruturar os serviços jurídicos do DF da maneira como é hoje, como vem sendo construída e consolidada ao longo de mais de 27 anos da Constituição de 1980. Enfim, senhor presidente, em respeito ao tempo, né, que tem que ser igual para todos, eu já parto para o fim pedindo a consideração relativa ao Pacto Federativo. É preciso, desse ponto de vista, saber quanto custa uma Procuradoria-Geral. É preciso, desse ponto de vista, custa uma nova estrutura de Procuradoria-Geral. É preciso, desse ponto de vista, saber em profundidade o que é o universo de pessoas interessadas nesta proposta. É preciso considerar que a certificação de gestores, analistas, técnicos, saber se isso realmente não vai configurar transposição de cargos. É preciso saber se os estados membros, se o Distrito Federal e se os mais de 5.600 municípios brasileiros foram consultados a respeito dessa proposta.
Essa discussão ela tem que ser muito mais amadurecida do que essa questão que traz a linha de debate e de argumentação para o plano da racionalidade. É preciso discutir isso com racionalidade e maturidade, para nós termos a noção de preço, termos a noção de realidade. Os estados brasileiros têm que passar necessariamente, a curto prazo, por uma ampla reforma de Estado, em que os estados vão diminuir, é que nós estamos propondo que o Estado aumente. Enfim, senhor presidente, partindo para o encerramento, quero reiterar novamente, não estamos discutindo aqui pessoas, estamos aqui discutindo instituições de Estado, instituições que crescem, que evoluem, instituições que se pautam sob a consagração de princípios fundamentais como a isonomia. Essa isonomia que tem que ser substancial e não meramente formal. São essas, senhor presidente, chamando à luz também a questão do Pacto Federativo, em que, ao mesmo tempo em que esta Casa, a maioria trata do respeito ao Pacto Federativo quando aprova a PEC 172. 172 ou 174 do Pacto Federativo? 172. O Senado Federal também enfrentou a questão do Pacto Federativo de modo que a União não crie para os estados encargos em que ela não garanta alguma forma ou recursos ou fontes de receitas para custeá-los. Espero, senhor presidente, com essas considerações breves, ter contribuído para o debate. Estaremos à disposição sempre para poder trazer o máximo de informações possíveis para que essa proposta, se evolua, conhecendo a realidade de todas as unidades federativas com as quais podemos estudar a realidade de cada qual e contribuir para o enriquecimento dos debates nesta comissão especial. Muito obrigado. Muito bem. Agradeço a participação do presidente da Associação Nacional dos Procuradores, para a gente ouvir os dois lados, mas eu gostaria no máximo 3 minutos de cada um. Tá bem? Com a palavra, doutor Marcelo. Bom, quero agradecer a manifestação de todos os parlamentares. Eu acho que essa é a forma correta das decisões desta que podem ser questionados como acontecem. Para isso existe um controle de constitucionalidade, as instâncias contramajoritárias que levam a discussão para uma ordem de outro nível, né, uma ordem técnica. Por isso que eu fiz questão de pontuar uma diferença de velocidade, né, entre o tempo da política e o tempo das instituições. E nós estamos aqui trabalhando com o tempo da política, apreensivos, apavorados, mantendo uma posição, porque desde o início, isso nós pontuamos para o deputado Valteni, os procuradores dos estados e do Distrito Federal mantiveram estabelecidas para negociação. E essas premissas no evoluir das conversas não foram respeitadas. Então nós tentamos dialogar, nós apresentamos através do deputado Jerônimo, que teve quase 240 assinaturas, se atrasou um pouco o tempo da publicação, houve um trabalho corpo a corpo para tirar as assinaturas, ou seja, o contraponto dos procuradores não foi na forma de uma emenda. Mas isso faz parte do processo, é o jogo político, nós temos que respeitar, respeitamos muito esta casa, acho que a advocacia pública ultimamente, nos últimos 2 anos principalmente, tem tido um destaque, até mesmo por conta da ação e da agenda dos advogados públicos federais, que aqui estão bem à frente mesmo da questão especial da PEC 3. E, no nosso caso, o que nós estamos discutindo, deputado Fábio, é institucionalidade. Como isso afeta nossas atribuições? Afeta. E afeta, consequentemente, o Pacto Federativo, porque os estados têm problemas distintos.
entre eles, entre o Distrito Federal, assim como os municípios. São estruturas completamente distintas, muitas vezes contrárias ao do que está posto na Constituição, do que está posto na Constituição Federal. Meu Estado, a Procuradoria já ocupou todos os seus espaços na administração direta. Os procuradores dos estados estão em todas as secretarias. Na indireta nós já atuamos, eu já fui chefe, inclusive, do jurídico da AGETOP, já atuei. Isso não vem ao caso, eu acho que eu não estou debatendo com a senhora, estou debatendo com os parlamentares. Você não precisa responder. Tá? As atribuições são afetadas, sim. Toda uniformização da orientação jurídica no consultivo para evitar até demandas e litígios, e isso foi o fundamento, inclusive, da concentração de poderes na AGU no âmbito da administração direta, quando Saulo Ramos, inclusive escrevendo no livro, no romance, ele também pontua essa questão de que era necessário racionalizar. Através dessa institucionalidade que hoje, se você abrir um artigo que foi publicado no Conju, dois procuradores federais pregando a unificação da AGU, porque ela é mais racional, ela torna o trabalho público mais eficiente, mais econômico e do que em 4 carreiras. Eles estão pregando, como nós pregamos no início, dizer o seguinte: existe uma realidade posta, deputado Fábio, que nós temos que enfrentar. Nós apresentamos, de modo, porque o Valteni fez menção, os órgãos de controle de contas estão muito fortes, mas eles são únicos. Eles não... Na medida em que você... E a mesma razão porque também na Polícia Federal se prega a unificação de carreiras. Eles são únicos, você só tem uma institucionalidade forte quando você tem uma instituição forte que se posicione bem no Estado. O impacto na remuneração é óbvio. Na medida em que você promove uma reestruturação, essa reestruturação tem que levar em consideração o princípio da isonomia do ponto de vista material. Não é discriminando ninguém, porque foi uma realidade que foi posta, que não foram os procuradores dos estados e do Distrito Federal que criaram. Os concursos são diferentes e bem diferentes. No meu estado é gritantemente diferente. E a realidade, o problema dos estados não é o mesmo no Rio Grande do Sul, não é o mesmo em São Paulo, não é o mesmo em Goiás, não é o mesmo do Pará. E a litigiosidade que se prega aqui não é tão gritante assim. São 6 ADINs de 5 estados. Nós nunca questionamos a realidade do Pará porque houve um acerto lá, com um ajuste, que houve uma certa legitimação para a estrutura que existe lá hoje. Mas trazer isso para a Constituição, para impor o mesmo remédio para todos os estados, isso vai desestruturar, por exemplo, a orientação jurídica do meu estado, do estado de Goiás. Eu vou ter carreiras concorrendo dentro da própria administração direta, dando pareceres, às vezes, com manifestações conflitantes. Isso gera conflito, isso gera um encaminhamento fora do... Conclui, doutor Marcelo. Não, mas você vai ter o que é uma carreira hoje, vão virar 3. E a questão da consultoria jurídica. Olha, só consultoria jurídica, a consultoria... Desculpa, mais 3 minutos ainda depois para as suas considerações. Para a conclusão, a consultoria jurídica só existe, se eu não me engano, em 3 estados. Pará, Rio Grande do Norte, já assumiu, e no Pará também a Procuradoria-Geral também já assumiu o comando da consultoria jurídica para unificar. Foi a melhor solução encontrada para aquele estado, que pode não ser o melhor para São Paulo, pode não ser o Rio Grande do Sul, porque os estados são diferentes, e pregar esse para baixo, sem considerar o enfrentamento dos problemas de acordo com a realidade de cada qual, eu acho que naturalmente viola o Pacto Federativo, porque é o mesmo remédio para situações muito distintas. Eu quero... Então, deputado, espero ter os questionamentos do deputado Fábio, desculpa, porque algumas provocações às vezes, mas acho que é uma situação de discussão democrática. Muito obrigado. Eu vou pedir para obedecer os 3 minutos, que vocês vão ter as considerações finais ainda. Muito obrigado. Eu vou cortar as considerações finais. Eu vou cortar seu tempo. Muito bem. Doutor Marcelo Teto, por favor, obedeça seu tempo. 3 minutos. Deputado Dagoberto, quero agradecer a oportunidade do convite de poder trazer aqui menções e a posição dos procuradores dos estados e do DF. É preciso deixar claro que
Advocacia Pública dos Estados já existe, nós defendemos ele como ele está hoje, nós defendemos que se enfrente o problema da dispersão de forças no âmbito da Advocacia dos Estados, como ela deve realmente ser enfrentada até para que os concursos, até para que os padrões remuneratórios e até para que daqui a 10, 20 anos nós não estejamos aqui discutindo novamente a mesma questão com outros grupos de interesse e pressão. E quero deixar muito claro que a questão do impeachment, por exemplo, São Paulo, isso para encerrar, São Paulo já está, a Procuradoria já está em todos os órgãos de administração direta e indireta. Esse texto, o deputado Valtenir, com todo respeito, ele torna as competências para atuação na administração indireta exclusivas. Faz hoje, em todos os estados, inclusive a título de auxílio, não vai poder mais existir. Todos os procuradores do estado de São Paulo que atuam em todas as autarquias e fundações, das menores às maiores, deixarão de ter competência constitucional para exercer aquelas funções. Logo, eles terão que voltar para a administração direta, o estado terá que realizar novos concursos e, assim, provendo cargos, terá que aumentar a sua despesa com folha de pessoal e com estrutura de uma nova procuradoria, no caso, uma procuradoria autárquica sem necessidade. Então, deputado, essa é a nossa posição. Agradeço a oportunidade de declará-la aqui nesta comissão a título de os trabalhos. Quero deixar o nosso agradecimento, o agradecimento da ANAP e de todos os procuradores do país. Muito obrigado. Ao convidado Marcos Vitório, 3 minutos, por favor. Obedeça os 3 minutos. Eu estava dando um abraço aqui no Marcelo. Se queira fazer pergunta ao doutor Francisco. Se não tiver, eu vou liberar para que ele possa responder. Agradeço a oportunidade que me foi dada por Vossas Excelências para fazer alguns esclarecimentos. A PEC, ela determina que se criem as carreiras, os cargos de procuradores autárquicos e fundacionais. Ela colocou com muita clareza aqui, o Estado de São Paulo, por exemplo, ele já tem autarquias e fundações, procuradores de Estado, procuradores do Estado, fazendo a representação judicial e extrajudicial dessas autarquias e fundações. À medida em que se impõe a criação de novos cargos, esses procuradores vão ter que voltar da Procuradoria-Geral do Estado, e isso sim é uma forma clara de criação de despesa. Com relação, no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, nós também temos colegas que fazem com absoluta efetividade a defesa e a representação extrajudicial também de autarquias e fundações. Na medida em que tivermos que criar sem prover, o Supremo já disse claramente, na medida em que você abre um concurso, né, para um determinado número de vagas, você vai ter que prover essas vagas. Quando você provém essas vagas, você está gerando uma despesa. Claro, as pessoas não vão trabalhar sem uma conta oneratória. Então, eu não vejo outra forma. Com relação à questão da transposição, também a meu sentir é muito clara. Quando eu fiz concurso para procurador do Estado, existe no meu Estado, e eu saúdo se tiver algum assessor jurídico aqui do meu Estado, aqui presente, o cargo de assessor jurídico. Eles fazem um assessoramento, existe isso em outros estados, existem cargos técnicos, e tantos outros que foram mencionados aqui pelo colega Marcelo Terto. E havia também um concurso de procurador do Estado. Na medida em que você faz essa transposição, como eu coloquei, eu insisto nela, porque a rigor é de transposição que se trata, vai haver, naturalmente, se você passa a denominar, questão semântica, aparentemente, mas de semântica não tem nada. Tratar da mesma forma, dar o mesmo nome a esses determinados cargos, você vai ter que, obviamente, remunerá-los igualmente. Então, se você fez um concurso, um determinado cargo, ganhando X, se vai haver uma alteração da sua remuneração para mais, isso naturalmente se cria uma despesa, que não estava prevista, não tem previsão orçamentária.
Então, dizer que a criação de uma carreira paralela, de novos cargos públicos, e haver uma transposição, uma equiparação de cargos de natureza técnica, né, de assistentes e tal, como tantos outros mencionados pelo colega Marcelo, fazer uma equiparação de procurador para todos os fins e naturalmente para fins também remuneratórios, isso naturalmente se cria uma despesa. E o que eu estava colocando aqui, eu quero colocar para o colega com todo respeito, que o documento não pode ser desconsiderado. Nós somos procuradores gerais dos estados, nós não defendemos aqui os interesses dos procuradores. Nós defendemos o interesse público. Essa manifestação foi na defesa do que, a nosso ver, é o interesse público. Eu achei ofensiva a afirmação feita pelo colega de que nós estamos defendendo aqui interesses corporativos de maneira pejorativa até. Não, defendemos interesse público. Nós, enquanto procuradores gerais dos nossos estados, entendemos que a forma de defender o interesse público é através desse documento que deixa clara a nossa oposição a essa PEC federativo. O federativo é importante em qualquer fórum, porque essa é a grande... O Pacto Federativo discute a essência do país. Essa questão não pode ficar subjugada a tecnicalidades, como eu disse antes. É por conta desse problema de repartição, esse talvez seja o maior problema do nosso país. Essa questão precisa ser discutida e rediscutida e discutida novamente de forma exaustiva, e esse é o fórum apropriado para se discutir o Pacto Federativo. Eu não vejo como se afastar essa discussão, sobretudo porque eu volto a dizer, tanto a Câmara como o Senado, 84 e 172, já disseram que se a União, né, e essa emenda constitucional, se falar aqui que é interessante o sistema criado pela União, mas a União é quem vai remunerar os seus advogados, os seus procuradores, os seus juristas. Um minuto para concluir. É a própria União. Ela não está impondo, não está gerando empresas para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. E há uma subornação, uma advocacia geral da União. Ela não cria carreiras paralelas. Essa é a nossa leitura que eu peço que seja respeitada. Se nós conseguirmos, e acredito que vamos conseguir, um ofício subscrito por todos os procuradores, vão estar defendendo interesses dos procuradores de Estado, porque eles têm um mandato público para defender toda a população dos seus respectivos estados. Eles não seriam irresponsáveis ao ponto de subscrever para defender tal ou qual categoria. Eles têm muita responsabilidade. Né? Os governadores, caso subscrevam um ofício nesse sentido, eles entendem que é o interesse público. Isso é bom que fique registrado. Peço também que fique consignado. Eu achei, concesso a vênia, agressiva a manifestação do colega na medida em que diz que estamos defendendo, tanto nós, como um eventual governadores de interesse de uma determinada categoria. A discussão é legítima, é válida, é rica. Caso venha a lograr êxito, eu acredito que esse Congresso é soberano para decidir o que é melhor para o país, dentro de uma moldura legal, dentro de uma constitucional e com absoluto respeito às diferenças de posição. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos dispensar o Dr. Francisco e se tiver mais alguma outra pergunta direcionada aos procuradores do Estado, o Dr. Marcelo